Ah, mas minha vida tá complicada. Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu não tenho mais ânimo. Eu sinto muita preguiça e eu gosto mais de ficar no celular, deitado no sofá, mexendo nas minhas redes sociais e faço planos de orar, faço plano de começar a mudar a minha vida, mas não consigo. Não sei como que tem pessoas que conseguem orar meia hora, uma hora, 4 horas, jejuar, estar frequentemente dentro de um prédio congregando. Eu parabenizo essas pessoas que conseguem, né? Talvez essa seja a sua vida, essa seja a sua realidade, né? E você não consegue ter forças para orar, né? Não consegue ter forças para se dedicar, né? E será que a oração é tão importante mesmo? Porque Deus sabe de tudo que eu preciso e Ele controla todas as coisas, tudo está no comando dEle. Se não acontece a mando dEle, é por permissão dEle. Então para que orar, né? Porque nós precisamos manter um relacionamento com Cristo, tá? E eu acredito que você tem um melhor amigo, melhor amiga, talvez seus pais, seus avós. E assim você segreda algumas coisas para eles e eles para você. E por que acontece isso? Porque você conversa com eles diariamente, né? Você troca informações, você manda uma mensagem, manda um áudio, um vídeo, você está sempre em contato com aquela pessoa. E não se conta uma coisa importante para alguém, sendo que você não confia nela, né? Você só conta alguma coisa para alguém quando você confia nela. E com Deus é da mesma forma. Talvez você pense, mas Deus não me responde, parece que minha oração não tem sentido, parece que eu estou falando com as paredes, né? E na verdade, isto é só falta de intimidade, tá? Você quando começa uma vida de oração, eu já vou ler na Bíblia aqui para não ficar só nas minhas palavras, né? Você precisa entender que a resposta de Deus ela é um pouco demorada, tá? Ou talvez não, depende do que é demorado para você. Por quê? Porque Deus quer você falando com Ele diariamente para dizer, olha, agora eu confio nessa pessoa, eu vou segredar algo para ela, tá? Você não fica bom naquilo que você faz pouco, a gente só fica bom naquilo que a gente faz diariamente. Você vai ficar bom na oração, eu tenho certeza. Mas a partir do momento que você entender a importância da oração, eu costumo dizer que a oração é a respiração da alma, tá? Sem a oração, a nossa alma fica abatida. Eu já disse no vídeo anterior que o Salmo 51, a gente está aí numa continuação, para quem está assistindo aí, de 21 dias, orando o Salmo 51, que é o Salmo de transformação de alma, né? De libertação da alma, que Davi fez após o adultério dele. E você tem que entender que a oração é a respiração da alma, tá? Você precisa conversar com Jesus. Jesus precisa olhar para você, Deus, o Espírito Santo precisa enxergar em você uma pessoa confiável para te entregar algo nas mãos. Porque como é que Deus vai entregar algo para você sendo que você não está preparado ou preparada para receber? Porque se Deus te abençoar agora, daqui uma semana Ele tem que tomar a tua bênção, porque você afasta dele, você deixa de orar, você torna-se um crente frio, tá? Então é por isso que Deus às vezes permite algumas coisas nas nossas vidas, mas não porque Ele seja um ditador, seja um cara que precise da tua presença. Não, Deus não precisa de você, que fique bem claro isso, tá? É você que precisa dele. Se você deixar de acreditar nele, Ele não tá nem aí, tá? O problema vai ser somente seu. Então, quando Deus pede pra gente ore, não é em relação a Ele, porque Ele já sabe se você vai fazer ou não, se você vai realizar ou não. A questão é você, é por amor à tua alma, à tua vida e pensando na tua salvação que Ele pede que para você ore, né? Pede que você ore. Eu já vou ler um versículo aqui, tá? E um deles me chama muita atenção.
Porque um crente sem oração, ele não tem sentido nenhum, tá? Porque você pode entender em algumas coisas que um crente de joelho vai ser mais poderoso do que uma legião de demônios, né? E você pode ter certeza. Eu já presenciei, já ouvi relatos, fatos, e eu tenho certeza que um crente fraco de joelhos é mais forte do que uma legião inteira de demônios, tá? E eu vou ler para vocês aqui para você parar de preguiça, largar o teu celular, parar de deixar para orar somente na hora de dormir, achando que isso é o suficiente, tá? Você pensa comigo, você tá aí o dia inteiro, você tem uma consideração por aquela pessoa, você tem um amor por aquela pessoa, teu namorado, você que está apaixonado com seu esposo. Aí, esta pessoa que você tem uma consideração passa desde a hora que levanta até a hora de dormir. E a hora que é 11h30, meia-noite, essa pessoa te manda uma mensagem: boa noite, durma com Deus. Vamos falar a verdade, a gente fica pé da vida, né? Para não dizer outra coisa, a gente fica pé da vida quando esta pessoa que é tão importante pra gente só vai lembrar da gente no final da noite. E provavelmente você é assim, você acorda de manhã, obrigado Senhor pelo meu dia, tá? Achando que isso atravessa o teu telhado, não atravessa nem, né, o forro da tua casa ali, tá? Deus está em que lugar na sua vida? Porque você passa o dia inteiro e no final do dia você vai orar. E quem ama uma pessoa e recebe uma mensagem de uma pessoa somente no final do dia, entende do que eu estou falando e sabe que isso é capaz de mostrar pra gente que a gente não é tão importante para aquela pessoa. E se a pessoa lembrou da gente só no momento em que ela foi dormir, ela não é importante pra gente. Na verdade, eu não sou importante para ela. E se eu não sou importante para ela, eu não vou contar meu segredo para ela. Por que eu vou contar um segredo para uma pessoa que não conversa comigo? Por que eu vou entregar algo na mão para ela cuidar, sendo que eu nem tenho uma relação íntima com ela? E a gente vai ver na Bíblia isso aqui. E assim é nós com Cristo, tá? Aqui na carta de Pedro, aqui, uns fala livro de Tiago, carta de Tiago, livro de Tiago, tá? Mas aqui você pode falar como você quiser, o importante é você estar aprendendo, tá? Lá no capítulo de número 5, no verso 16, ele vai dizer o seguinte, tá? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, tem muita eficácia. O que Tiago está dizendo aqui é que a oração daquele que é justo, que procura o bem, ela tem muito efeito, ela tem muita eficácia. E o que é eficácia? É você estar com o teu carro estragado, tá com problema na correia dentada, no carburador, né? Tá com problema na injeção eletrônica, na bomba de combustível, e você entrega para o mecânico, e ele te entrega num curto prazo um serviço bem feito com garantia de 6 meses, tá? E ele resolve o teu problema. Isso é eficácia. Ele foi eficaz. Ele foi cirúrgico, tá? Então o que Tiago está falando é que a oração de um justo, daquele que se arrepende dos seus pecados, não aquele que não peca mais, porque não existe isso, senão você já era santo, você não estaria mais aqui me assistindo. Se você está me assistindo, é que você ainda é um pecador, tá? Então você precisa entender que a oração de um justo, ela vai ser cirúrgica, ela vai ser excelente, coisa maravilhosa, tá? Mas a gente não vai ficar só na carta do Tiago. Eu vou pegar pessoas com temperamentos diferentes, tá? Tiago, que é um cara assim que confronta. Eu vou agora falar deixa eu ver, Jeremias. Acho que é Jeremias. Aqui vai ter um versículo aqui. Deixa eu me lembrar. Não é Jeremias. Agora me fugiu da mente se era Jeremias. Só um momentinho aqui. Vamos lá. É que tem muita coisa aqui que eu tenho anotado aqui e acaba fugindo. É Jeremias mesmo, tá? Jeremias mesmo. Vem vindo versículos na cabeça porque
versículos de oração você tem vários aí, tá? Mas eu vou falar uns 2 ou 3 aqui. Porque o Jeremias, né? Lá no 29, no 29º capítulo, e no verso 12, ele vai dizer: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei. Se me buscardes de todo o coração, me encontrarão. Algumas traduções vão dizer que tem o mesmo sentido aqui. Quando vocês me insistirem na busca, perseverarem. O que é perseverar? Não desistir, ter a frequência, constância. Se me buscardes de todo o coração, vocês vão me encontrar. Sabe quando você está procurando alguma coisa que você perdeu dentro da sua casa? Se você perdeu de verdade, não o controle que a gente coloca aqui, de repente ele vai por dentro das cobertas, você parece que tomou um chá de sumiço, né? Mas aquela coisa que você está procurando faz tempo, se você parar de procurar, você não vai achar. É uma regra, quando você não procura, você não encontra. Mas se você não parar de procurar, você falar para o seu esposo, para sua esposa: ó, eu perdi tal coisa, João. Eu perdi tal coisa, Marcos. Eu perdi tal coisa, Larissa. Eu perdi tal coisa, Maria. Vamos me ajudar a procurar? E você procurando, a minha avó, falecida Cândida, falava assim: quem procura acha. Para coisas boas, tem que ser procurado. Para coisas ruins é bom, às vezes, você nem saber algumas coisas, né? Para você não criar uma certa ansiedade, uma certa loucura na cabeça por coisas que nem existem. Mas quando você procura uma coisa que você está perdendo, que você perdeu, melhor dizendo, você acha. Quando você busca a Deus, você procura, você insiste, você persevera, a oração vai ser respondida, tanto por beleza e tanto por negativo. Se ele vai abrir a porta, ele vai falar: vou abrir, deixa comigo. Não vou abrir, eu vou te responder, de alguma forma eu vou te responder, porque Deus, ele é justo, tá? Eu vou lá pro Evangelho de Marcos, tá? Eu vou lá pro Evangelho de Marcos aqui, capítulo 9, e o verso 29. Quem lê Bíblia não é preguiçoso, já sabe do que eu estou falando. Talvez uma das passagens mais poderosas no sentido oração, né? Quando tinha aquele menino que ele, desde criança, no Marcos 9, 29, tá? Depois você lê a história inteira que eu não vou ler. Diz assim que o jovem tinha um problema onde ele era possuído por espíritos malignos, aonde ele espumava pela boca, rangia os dentes e às vezes o espírito lançava ele no fogo. Quando diz o espírito, não é o espírito fora que pega e lança, você que não entende. Ele, possuído, já não era mais o garoto que estava ali, era o espírito que comandava o corpo dele. E o espírito se automutilava, porque o espírito não sente dor, a não ser a nossa alma quando carente de Cristo. Mas ele tentava, o espírito, mutilar o corpo, que não era dele, o corpo era do garoto. Você já viu alguém expulsar um demônio que diz: sai desse corpo que não te pertence? Eu já vi muito isso, tá? Hoje é mais difícil você ver, né? Mas aquele corpo não pertencia a ele, então ele jogava aquele corpo no fogo, na água. O decorrer do texto vai dizer, aquele homem falou: Jesus, ajuda o meu filho e ajuda com a minha fé também. Já aproveitou o gancho ali, né? Mas ele diz: porque os teus discípulos tentaram expulsar e não conseguiram, né? E tanto que Jesus no final ele vai dizer, alguma coisa de covardes, né? Até quando eu vou estar com vocês? Ele falou: mas Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Ele vai falar no 29, capítulo 9, verso 29 do Evangelho do Marcos, né? Do irmão Marcos, fala assim: Jesus respondeu, depois deles terem perguntado por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro, Jesus disse: essa espécie só sai com oração. Essa espécie só sai com oração, tá? Mas Jesus disse para ele: espírito imundo, saia desse corpo que não te pertence e não volte nunca mais. Jesus fez isso, não orou. Jesus só mandou ele sair. Só que era Jesus. E ele disse aos seus discípulos: algumas espécies só saem com oração, e alguns com jejum, como se eu não me engano, com o gadareno, se não me falha a memória.
Então ele deixa mais um exemplo, Marcos capítulo 9, verso 29, que a oração é a respiração da alma e é ela que te dá poder. Porque um crente que não ora, na minha humilde visão, ele está em pecado, né? Quando eu digo em pecado, não é que você pecar, todos nós pecamos. Eu peco hoje, vou pecar amanhã, a gente sempre vai pecar. Mas quando eu digo que o crente que não ora está em pecado, é porque ele já se acostumou a não orar. Já não pesa mais para ele. Ele só dá aquela agradecida no final do dia e para ele é o suficiente. E para Deus não é o suficiente. E você vai sofrendo, vai ficando angustiado, vai ficando sem resposta. E na verdade você fala, Deus, Senhor não responde a minha oração. Mas você fica no celular o dia inteiro. Ah, Senhor, mas eu preciso ver o meu Instagram. Eu preciso ver o meu TikTok. Eu preciso responder aquela mensagem. O teu celular nem apitou e você fica olhando para ver se tem alguma coisa, fica olhando o status das outras pessoas, fuxicando a vida das outras pessoas, vendo stories de outras pessoas. E você gasta esse tempo para quê? Qual é o benefício que vai trazer para sua vida isso que você está fazendo? Ao invés de gastar o teu tempo vendo stories de pessoas que você não conhece, pessoas de plástico, pessoas que você não tem vínculo nenhum, por que você não ora? Você não vai conversar com Deus? Porque eu desafio a você. Eu desafio. Uma semana de oração, 1 hora por dia, tá? Mas não quando você estiver com sono, você só ficar debruçado, não. Tem que ser um momento de qualidade. Você tem que abrir mão de um horário nobre do seu dia. Você sabe quando a Globo vai vender algum programa para alguém, alguma empresa quer instalar um programa, um comercial, você fala, olha, o cara está em horário nobre, mas você sabe o quanto custa aquilo ali? Aquilo custa caro. Você está no horário nobre na Globo. E assim é a oração. Porque para você tá orando quando você está no serviço, andando para lá e para cá, você está falando normal. Mas agora você abrir mão de um horário nobre do teu dia é muito difícil. E qual é o horário nobre? Depende, tá? Para algumas pessoas vai ser a hora do sono, que é o momento que ela descansa, é o momento que ela mais gosta. Para mim não é tanto, porque a gente é um pouco mais acostumado a fazer isso, né? Não tanto como eu fazia antes, mas hoje ainda faço. Eu me levanto, eu converso com Jesus aqui, eu entrego a minha noite para Ele, tá? Eu consagro, eu dedico a Ele os meus dias. Por mais que eu não seja o exemplo fiel de crente para você seguir meu exemplo, mas para algumas pessoas é o horário do sono, o horário nobre para ele falar com Deus. 1 hora pode ser o horário que você mexe nas suas redes sociais, das 8 às 10, que você fica mais ativo. Vamos fazer o seguinte, hoje eu não quero mexer aqui no meu celular, vou fechar ele, eu vou guardar, eu vou pegar minha santa palavra e eu vou usar esse privilégio que eu tenho. Porque eu falo privilégio porque os nossos heróis da fé da Bíblia não tiveram esse privilégio, porque eles não tinham isso aqui, eles só ouviam falar também, ouviram Jesus, mas a palavra foi vindo construída com o tempo. Hoje você tem livros de estudo, você tem a harpa cristã, tá? Gente, você não tem desculpa. Então abra mão de um horário nobre do seu dia, daquele horário que você faz uma coisa que você ama e fala, eu vou abrir mão disso para me conversar com Deus. Durante uma semana faça isso e volte aqui nos comentários e deixe se mudou alguma coisa na sua vida ou não. Porque eu não conheço ninguém, tá? Que tenha uma vida de oração e não seja respondido. Pode ser pro bem ou pro sim ou pro não, ela é respondida. Uma pessoa de oração não tem limites, tá? Só o céu pode parar ela. Nada pode parar uma pessoa que ora. E se você quer se tornar uma pessoa de oração, você só pode se tornar uma pessoa de oração orando. Você não se torna uma pessoa de oração perdendo 1, 2, 3 horas dos seus dias mexendo no Instagram, mexendo no TikTok. Não. Você se torna uma pessoa de oração orando, buscando, exercitando a fé. E peça para o Senhor ânimo, renova em mim o espírito puro, como eu disse no vídeo anterior. Coloca ânimo no meu coração, retira a preguiça, Pai. Eu quero sentir o que essas pessoas estão sentindo, tá?
e conte comigo com oração. Mande sua mensagem lá no Instagram, a gente está lá, pode bater um papo bacana lá, mande lá no Alcançado para Alcançar, a gente vai tá trocando um papo bacana, tá? Mas antes de encerrar eu quero orar, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, tá? Você chegou até aqui, tá sendo beneficiado, tá? Não paga nada apertar o joinha, não paga nada se inscrever no meu canal, então se inscreva aí, tá? E me ajude a alcançar mais almas, tá? Vamos orar para que você possa ter esta coragem, como muitas pessoas têm. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. E abençoa essa pessoa que está do outro lado da tela, que está precisando de mudança, ela quer ter uma vida de oração, ela até começa o propósito, mas não termina. Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor ouve a minha voz, e se o Senhor está ouvindo a minha voz, penetra no coração e na alma desta pessoa que está vendo eu com os olhos fechados conversando contigo. Eu não converso contigo com protocolos, não, nós somos amigos, você é meu Salvador, é meu Rei, é a majestade, é o Santo de Israel, mas é o meu melhor amigo. Então, Pai, vem intervir na vida dessa pessoa, porque ela quer orar como eu estou orando. Ela quer sentir o que eu sinto. Ela quer sentir, Pai, a Tua presença. Ela quer ter coragem. Ela quer começar e terminar o propósito. E ela quer ver resultados, Pai. Pai, ajuda ela nessa caminhada, Pai. Porque para criticar tem muitos, mas para ajudar tem poucos. E eu quero ajudar essas pessoas através da minha oração. Ajuda elas a alcançar a fé ideal, ajuda elas com a falta de fé, ensina elas a ter fé e coragem e disponibilidade de orar, Pai. Ajuda elas a deixarem um pouco as redes sociais no celular, que é bênção, Pai, pois eles estão me assistindo através de um celular, então é bênção. Mas, Pai, ajuda elas na caminhada a dizer não para os desejos da carne e que elas possam, Pai, se aproximar de Ti, que elas possam, Senhor, se dedicar mais a Tua santa presença e a poderosa oração, Pai, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Pai. Em nome do Teu Filho primeiro, Jesus Cristo, Pai, eu fiz essa oração. Amém. Fique com esta mensagem e receba esta oração e que o Senhor te console para todo sempre. E até o próximo vídeo.